Bem, meus amigos, tudo bem com vocês? Olá, né? Que a paz esteja com todos. Nós vamos mais uma vez aqui através desse canal compartilharmos juntos da infalível palavra do nosso eterno Deus. Agradeço a você que já é inscrito nesse canal, tá bom? Se você já é, eu peço a você humildemente que você possa assim compartilhar, tá bom? Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, deixe o seu joinha, tá bom? Para que o YouTube possa entender que o conteúdo desse canal é bom e possa indicá-lo para mais pessoas, tá certo? Corrigindo o título do outro vídeo, né? Que falava sobre a vigilância. O título do outro vídeo é Tenha uma vida de vigilância, tá bom? Não é tenha vigilância em sua vida não, tá certo? Mas hoje a mensagem seja decidido, não empolgado. É a nossa mensagem. Nós vamos estudar sobre a empolgação e sobre a decisão, né? Se tem uma coisa, meu amigo e minha amiga, que nós não podemos basear a nossa vida, é na chamada empolgação. Porque o que é empolgação? Empolgação é um sentimento passageiro, né? É uma emoção que a pessoa sente quando recebe uma notícia boa, quando alcança algo, quando o coração dela está alegre, né? E vem aquela emoção, aquela alegria. E às vezes a pessoa em determinadas situações, ela, em cima daquela emoção que ela sente, ela começa a fazer promessas, começa a fazer planos, né? Em cima daquele sentimento de emoção que ela está sentindo. Aí isso acaba aonde que entra a chamada empolgação, né? Que o povo lá fora chama isso de fogo de palha, né? Você já viu? Acho que você já deve ter ouvido esse ditado, né? Fulano é só fogo de palha. Fulano só fala, não faz nada. Fulano só agita, na hora do vamos ver ele sai fora. Você já deve ter ouvido ditado semelhante a esse, né? Ou seja, são pessoas que são empolgadas, né? Infelizmente, às vezes a pessoa ela não faz na maldade. Quando ela promete algo, quando ela toma uma decisão, às vezes precipitadamente, ela está tomando em cima da empolgação. Aí quando vem a luta, quando vem a dificuldade, ou quando aquela emoção passa, né? Aí a pessoa volta para o chão de novo, vamos assim dizer, a pessoa volta a colocar os pés no chão novamente, ela vai se dar conta da decisão precipitada que ela tomou. E não é uma e não é outra que faz isso não, meu amigo e minha amiga. Quantas pessoas que compram compulsivamente debaixo de uma empolgação, né? A pessoa vê uma promoção numa loja lá, aí a pessoa, ela vê aquela promoção, tá muito barato aquele produto, né? Aonde que a pessoa, debaixo de um sentimento de empolgação, a pessoa vai tomar a decisão de comprar. Aí a empolgação vai passar, né? Aí a pessoa encosta aquele produto, deixa num canto juntando poeira. Tem mulheres que tem um monte de sapato, eu falava isso no culto que eu fiz, né? Que coleciona sapatos e às vezes usa só 2, né? Porque às vezes tomou decisões na precipitação. Homens também. Tem homens que às vezes compram roupas, objetos, porque na hora da empolgação gostou daquilo. Aí a empolgação vai passar, ele vai encostar o objeto e vai deixar lá.
né? Vamos assim dizer, juntando poeira. Infelizmente, às vezes tem pessoas que se casam, né? Entram em relacionamentos debaixo da empolgação. A mulher está apaixonada, a mocinha está apaixonada, o rapaz está apaixonado, o homem está apaixonado, né? Aí quer casar, porque quer casar, né? Porque quando a pessoa está empolgada, ela deixa dar ouvido pela pura emoção, pelo calor do momento, pelo impulso do momento. A pessoa nem vai parar para pensar nas consequências, nas coisas que vão vir, nas dificuldades que vão enfrentar, né? Por isso que a gente vê aí casamentos que têm prazo de validade. Casais que se casam dentro de um mês já estão separados, porque é pura empolgação, pura empolgação. Tem pessoas que começam fazendo um curso, um projeto na empolgação e param no meio do caminho, porque vê que não é nada daquilo. Ou às vezes a pessoa fala assim, não é bem isso que eu queria. Na verdade, não é que ela não queria, na verdade ela agiu na empolgação, né? Ela agiu no calor do momento. Tem pessoas que entram de obreiros para fazer a obra de Deus na empolgação, porque vê o outro de uniforme, porque vê o outro fazendo a obra, porque vê o outro fazendo isso e aquilo. Aí na pura empolgação vai começar a ser obreiro, mas não dura muito tempo não, né? Infelizmente até pastores levantam obreiros debaixo de empolgação, né? Debaixo da emoção. Aí a hora que a realidade vem, né, vai ver que tomou uma atitude precipitada. O obreiro começa a dar trabalho, o obreiro começa a desfalecer, porque a culpa não é do obreiro. Às vezes o obreiro ele não está preparado para aquele cargo. Às vezes o pastor na precipitação, na empolgação o levanta. Ou também o obreiro não está preparado para assumir tal cargo e às vezes entra, porque o outro entrou, aí não fica firme, né? Porque é empolgado. Pessoas que se batizam nas águas, que hoje não estão mais na fé. Aliás, nunca estiveram na fé, vamos assim dizer. Estiveram na empolgação. Viram outro sendo batizado e também quiseram batizar. Aí o momento difícil veio, né? O deserto veio, porque vai vir mesmo. A pessoa acabou saindo, né? Voltando para o mundo lá fora, porque é empolgação. Então, meu amigo e minha amiga, a gente não pode ser empolgado na nossa vida. A emoção, ela passa. Todos nós, em determinados momentos na nossa vida, nós nos sentimos emocionados. Às vezes, ou para o lado para o bem, ou para o lado para o mal. Às vezes, quando recebemos uma boa notícia, ou recebemos uma notícia ruim, a gente fica emocionado, né? Só que a emoção passa e a realidade vai vir. Então a nossa vida tem que ser uma vida de decisão, não empolgação, né? Eu falei num outro vídeo sobre a Ruth e a Orfa, há muitos anos, há um tempo atrás, eu não sei quanto tempo faz que eu gravei esse vídeo, falando da pessoa ser decidida, né, a servir a Deus. Segunda-feira eu ainda estava assistindo esse vídeo que eu postei, que a Ruth e a Orfa é o resultado de duas pessoas, uma empolgada, outra decidida. Se você for estudar a história delas, né, você vai ver que em Ruth 1, capítulo 1, verso 10, você vai ver que as duas quiseram acompanhar a sua sogra, né? Teve fome em Belém de Judá, mas a fome passou. Noemi resolveu voltar para sua terra, né? E as duas noras gostavam dela, tanto a Ruth quanto a Orfa. E começaram a chorar, aquele chororô todo, né, de despedida, né? Aí as duas falaram, a gente vai com você. Aí o que aconteceu?
a Noemi começou a explicar a realidade. Não é que ela estava desanimando as duas na fé. Na verdade, a Noemi estava colocando os pés das duas no chão. É o que a gente tem que fazer. A pessoa tem que ter os pés no chão. Não pode ficar andando nas nuvens, né? Não pode viver tomando atitudes debaixo de emoções e empolgações. Senão a pessoa vai se estrepar mesmo, ela não vai ficar firme, porque a emoção passa. Então, as duas falaram que iria junto com a Noemi, de volta para sua terra. Mas a Noemi começou a explicar a realidade, né, para as duas. A Noemi começou a falar, olha, ainda que eu arrumasse outro marido e tivesse filhos, vocês não vão poder esperar meus filhos crescer para se casar com eles. Volta para a casa de vocês, que lá vocês vão conseguir outro marido. Vocês vão fazer sua vida outra vez, né? E a Bíblia diz em Ruth 1,14 que as duas choraram em alta voz. A órfã deu um beijo na Noemi e foi embora. Ou seja, a órfã estava empolgada. Ela estava movida pela emoção, pelo momento, pelo calor do momento. Quando a Noemi começou a explicar a realidade, a órfã foi embora. Deu um beijo na sua sogra e foi embora. Por outro lado, a Ruth, que era decidida, ficou com a sua sogra. E no versículo 18 de Ruth 1, a Noemi viu que já não adiantava mais ela tentar tirar a Ruth de ideia, de cabeça. A Ruth até deve ter ficado braba com a sua sogra. Falou, não, minha sogra, não insista comigo mais nesse assunto. Eu não vou deixar você. Você vai vir, eu vou com você e pronto. O seu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser meu povo. A Noemi viu que não ia adiantar ela continuar insistindo e deixou Ruth ir. Por quê, meu amigo e minha amiga? Porque Ruth era uma pessoa decidida, né? A Ruth ela não estava debaixo da emoção, embora ela tenha se emocionado, mas a base da vida dela não estava em cima de uma empolgação, não estava em cima de uma emoção passageira. Pelo contrário, a base da vida dela estava em cima da sua decisão. E foi o que aconteceu. Ela acompanhou sua sogra em Belém de Judá. Ela conheceu um homem chamado Boaz, que era primo de Noemi. Com esse homem ela se casou, teve filhos. E se você for ver na misericórdia, né? Genealogia de Jesus, em Mateus 1, versículo 1 em diante, você vai ver que a Ruth está lá, né? Ou seja, ela enfrentou lutas, teve que começar do zero, começou a trabalhar, né? Mas ela conseguiu alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque ela era decidida. Ela não era empolgada. E quando uma pessoa é decidida, ninguém consegue tirá-la de cabeça, né? Pode surgir a tempestade que for, pode surgir o tempo difícil que for, mas quem é decidido certamente não para no caminho. Quem é decidido certamente, meu amigo e minha amiga, obviamente vai até o fim, né? Mas eu quero meditar com você. Eu falei da Ruth, da Noemi e da órfã, né? Se você quiser estudar o que eu falei, é Ruth capítulo 1, verso 10, verso 18, tá? É Ruth 1, 10, 14 e 18. Ruth capítulo 1, versículo 10, versículo 14, versículo 18, tá bom? Mas aqui eu quero ver para você também, lá em Lucas capítulo 10, versículo 17, que Jesus, ele, além dos 12, ele chamou outros 70 para fazer a sua obra, para ser seus discípulos. E no versículo 17 de Lucas 10, olha só, deixa eu tomar um gole d'água. E Lucas 10, o versículo 17, a Bíblia diz assim: e voltando os outros 70, com alegria dizendo, Senhor, até os demônios nos sujeitam. Ou seja, Jesus ele deu autoridade para os 70 também, além dos 12.
Jesus escolheu outros 70 para fazer tua obra, para expulsar demônio, para curar enfermos. E eles voltaram regozijando de alegria, emocionados, né? Porque nunca havia passado aquela experiência, nunca havia tido aquela experiência. É normal, né? Eles voltaram, todo mundo feliz. Olha, Jesus, até os demônios nos obedecem, né? Mas se você for dar um pulo lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70, você vai ver que os 70 já não estão mais aqui. João 6, versículo 70 diz assim, ó. E disse Jesus, não são vocês a quem eu escolhi, perdão, preste atenção, não são vocês a quem eu escolhi, os 12, mas um de vocês é o diabo. Isso aí é outra mensagem, mas eu quero ficar com você nisso aqui, ó. E disse Jesus, não são vocês o que eu escolhi, os 12? Cadê os 70? Os 70 foram embora, meu amigo e minha amiga. Se você quiser ler os versículos antes desse, você vai ver que Jesus começou a agir mais duro com eles. Jesus começou a falar a realidade para eles. E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, os 70 no caso, acharam dura aquelas palavras e foram embora. Está nos versículos antes desse. Tá? Se você for ler lá para trás, você vai ver que eles acharam o discurso de Jesus muito duro, né? Nossa, mas que discurso duro, que homem duro, que palavra dura, quem pode ficar aqui? Ou seja, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, no caso é os 70, né? Eles foram embora, voltaram atrás. Por quê? Porque eles não estavam verdadeiramente firmes na fé. O que eles traziam dentro de si era pura empolgação, né? Enquanto a coisa estava acontecendo favorável a eles, vixe, eles queriam ficar na presença de Deus. Mas Jesus começou a cobrar, começou a falar duro, né? Eles foram embora. Acontece muito hoje. A pessoa começa muito bem numa empresa, começa muito bem num relacionamento, começa muito bem fazendo a obra de Deus, mas as cobranças vão vir, os momentos difíceis vão vir, né? A realidade vai vir e muitos não aguentam, não param em serviço nenhum, desistem de ser obreiro, não param em igreja nenhuma, né? Desistem do seu propósito, se separam, se divorciam. Por quê? É tudo baseado em cima de emoções. É a famosa empolgação ou fogo de palha, como diz o ditado lá fora. Então, meu amigo e minha amiga, seja decidido. Não tome decisões na sua vida em cima de emoções. Não tome decisões na sua vida em cima de empolgações, impulsos, porque isso tudo passa. Resumindo a nossa mensagem, seja decidido e não empolgado. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Senhor Jesus, o meu amado Senhor, nos permitir.